Senhor, estamos agradecidos, Senhor, por esta manhã. Queremos, ó Deus, dar mais um passo, aumentando a nossa fé. Dar um passo, ó Deus, no conhecimento dessa estatura a qual o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe cada um, possa, ó Deus, alcançar do Senhor o que precisa nesta manhã, para esta manhã. Nós lhe pedimos, Senhor, isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos aproveitar bem o nosso tempo. Lembrando da escolinha, que sempre a gente está presente. A abertura da escolinha foi falado sobre o poder da palavra. Lá no princípio a palavra teve poder para criar, para realizar. E daí foi falado sobre aquele centurião que chegou a Jesus, que era a palavra, e diz para ele que o seu criado estava terrivelmente endemoniado, atormentado. E ele veio em busca daquela solução, e a palavra foi falada. Então, Jesus falou a palavra e o rapaz foi liberto. Nós acabamos de ouvir aí esse texto da mensagem, final da mensagem, escritura na parede, e o profeta terminou com o discernimento das doenças, das enfermidades que estavam nas pessoas que estavam presentes ali, e nenhuma delas não disse que aquilo era verdade. Todas disseram que era verdade. Quando elas dizem que era verdade, ele diz assim: então você pode ir embora, você não tem mais esse problema. E as pessoas estavam ali para isso, ouvir a palavra ser falada a seu respeito. Será que nós queremos que a palavra seja falada a nosso respeito nesta manhã? E vamos crer que ela é vindicada por Deus para nós também? Nós temos tantas coisas para resolver. O centurião, a pior que eu tinha era aquela, né? Na casa dele. E eu não sei qual é a pior que cada um de nós tem nesta manhã. Estamos aqui buscando a palavra ser falada a nosso respeito, dizendo: fala comigo também. Aí ele foi dizendo assim, né? E Deus, com aquilo, estava mostrando que se ele podia revelar a doença, também ele podia tirar a doença. Mas lembrando de uma coisa, nós vamos tocar nesse assunto. Ele diz assim agora, fala, aí, pode ser que às vezes nós acostumamos tanto com isso, que ficamos até desapercebidos quando está passando essa parte aí, com a voz do profeta, a mensagem. E não tem assim nada que às vezes toca para a gente, mas nós vamos precisar disso uma hora. Já precisamos, vamos precisar de novo.
e o que vai ser falado nesta manhã. Então ele disse que aquela mulher estava com problema de úlcera causada pela sua natureza, o nervosismo. Ele falou para a outra que ela estava com problema gástrico e outras coisas, devido também ao problema nervoso. Ela era muito nervosa. Então a pessoa sofre muito com essa natureza que nasce com ela e ela acompanha a pessoa toda a vida. E ela é um empecilho, um tropeço. Além dela impedir, ela ainda causa coisa na vida da pessoa. Nós vamos ver isso nesta manhã, de uma maneira bem, assim, com o tempo, né? Dentro do nosso tempo. E vamos ver se nós passamos a dar lugar a outra natureza que nos é oferecida, se opondo a essa natureza que nós traz no natural. E ali nós estávamos ouvindo a mensagem Escritura na Parede. Essa é a Escritura na Parede para nós. E o mundo não pode ler isso. O mundo não pode entender essa Escritura. Mas nós estamos aqui como Daniel estava na Babilônia e ele podia ler aquela Escritura e falar o que era, que significava para aquele rei que estava ali com todo, achando que estava com todo o poder. E nem tanto, ele estava na hora final para ele. Então nós vamos nesta manhã fazer a leitura e vamos falar dessa natureza. Sexta-feira nós falamos nisso, vamos continuar agora de manhã, porque me veio isso como veio para o profeta, falar isso com a igreja, apesar que a igreja ouviu isso muitas e muitas vezes. Mas nós vamos ver aqui como é que o profeta sentiu para poder falar sobre isso aqui. Nós vamos precisar disso. Então, primeira carta de São Pedro, o capítulo 1 aqui, vamos ler, vamos colocar de pé. Vocês estão me ouvindo bem? Dando para ouvir? Atrás? Então vamos ler. Capítulo 1, verso 1, a seguir, da segunda carta de Pedro. Às vezes a pessoa fica misturando a primeira carta com a segunda. É na segunda aí. Então, os que não encontrou, vamos ouvir. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção
que pela concupiscência há no mundo, às vezes havendo escapado. Aqui no versículo 14, Pedro ainda falando, ele diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, que era o seu corpo, como também nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Jesus tinha revelado para ele que ele ia logo embora. Mas ele diz assim: mas também, versículo 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas. Então, mesmo depois que ele fosse embora, ele estava ensinando em toda ocasião, para que depois que ele partisse, todos se lembrassem daquilo que ele estava falando. Então, nós vamos agora, Deus abençoe a sua palavra. Vamos assentar, vamos ouvir mais esse hino, que a irmã já deve estar aqui. Manda Mário. Então, irmão, é um assunto que precisa ser definido. Uma vez eu precisei dessa fé, não uma vez, todo tempo, muitas vezes, mas uma vez eu precisei e alcancei graça para, pela fé, alcançar uma coisa pela qual eu estou aqui, senão não estava. E num tempo muito oportuno, eu alcancei fé para resolver a minha situação. Por isso eu estou aqui. Deus fez promessas para mim e muitas delas já se cumpriram. Nele vou esperar, sim, vou esperar no tempo dele. Ele é o Deus do impossível, do nada tudo pode fazer. Nele vou esperar, sim, vou esperar. Em suas promessas vou prosseguir, vou até
firmado estou em suas promessas. Nas promessas que Deus fez pra mim. Me tirou do deserto, me exaltou no tempo certo. Mais uma vez, Ele é o Deus do impossível. Do nada tudo pode fazer. Nele vou esperar, sim, vou esperar. Em suas promessas vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o fim. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Com Cristo vou prosseguir. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a irmã. Vamos ver o que os meninos têm ali da escola de Goiânia sobre a pergunta que às vezes tem e resposta. Diz que está no jeito. Faz dia que nós não participa. Para ficar ali dentro não é muito fácil não, né? Para depois colocar as coisas. Dizem que estava pronto, né? Mas não estava. Não quer dar certo, não.
É certo que as perguntas continuam. Pergunta de todos os lugares chega para ser respondido, alguma coisa, alguma comunicação nesse período aí, e a gente gosta de ouvir isso aí. Não dá não. Deu não. Então, se não deu, fala aí para nós, porque nós continuamos aqui. Então nós vamos continuar aqui, porque nós não podemos ficar aqui parado. Vamos continuar. Nós fizemos a leitura, essa leitura que fizemos, e o profeta de Deus, ele diz assim, no parágrafo 7 da mensagem Estatura do Varão Perfeito: outro dia estava de caçada com o meu amigo Charlie Cox, aqui em Kentucky, e estávamos caçando esquilos. Não vimos nenhum só esquilo, não. Creio que espantei por completo quando comecei a gritar e a regozijar-me ali no bosque. Foi então quando o Senhor me deu os pensamentos para essa mensagem. Ali teve um tempo muito regozijo no Espírito. Esta semana passada, quando vi que tudo enquadrava perfeitamente, agora leiamos primeiro, ou 2 Pedro, capítulo 1. Aí ele fez a leitura. Creio que dá para entender bem que ele não estava ali, não era a fim de caçar. Ele estava querendo caçar, mas veio outra coisa muito melhor. Então, às vezes, isso acontece com a gente quer umas coisas e Deus não deixa elas vir para a gente, porque Ele quer dar coisa melhor para nós. É desse jeito, né? Então, é desse jeito que acontece. Às vezes nós queríamos ouvir a pergunta e a resposta, mas não deu certo, né? Aí nós vamos ver o que Deus quer. Ele não deixou dar certo, né? Mas aí, irmão, então, ele foi caçar, mas espantou as casas todinhas, gritando e regozijando. Não, agora não quero mais não. Aí, outra hora, quem sabe, às vezes à noite dá certo, né? Porque agora já... Às vezes pode ouvir isso à noite. Então, Deus estava dando para ele essa mensagem. Às vezes seu negócio não dá certo. Às vezes até alguma coisa em casa não dá bem certo.
E é certo que, como o irmão professor aqui, molhou a camisa hoje de manhã, lutando aí com essas crianças. Eu vi que a camisa dele estava molhada. E aquilo lá na casa do centurião estava acontecendo. Você sabe o que é uma pessoa atormentada? Pode entender o que é uma pessoa atormentada? Dentro de uma casa, o que pode acontecer? Então, aquele fato fez com que aquele centurião fosse aonde estava Jesus. Já tinha pelejado de todo jeito, mas teve que ir a Jesus. Quando chegou lá, foi resolvido o problema. Parece que tão fácil, porque tinha que ficar para nós. Isso aí. Então, essas coisas que acontecem, situações em casa, leva você para mais perto de Deus, se você é predestinado, eleito. Isso é que faz. Até mesmo a morte, que poderia ser a pior coisa, Paulo chamou de doce morte. Tem gente hoje, muitos estão pedindo a morte, que seria muito melhor do que enfrentar a situação que tem consigo mesmo em casa. Deseja essa doce morte. Eu sentei no sofá essa semana ali e fui assim tomado de um sono de uma vez, assim, desapareci. Quando eu acordei, rapidinho, eu pensei, mas que coisa boa é a morte. Porque uma vez eu estava no hospital e fiquei tão ruim, tão fraco. Eu entrei no banheiro e a coisa veio assim e eu me apaguei. Estava ensaboado. Aí alguém escutou o barulho e foi me levantar, mas ensaboado é ruim de segurar, não é? Mas mesmo assim me levaram para a cama. E eu fiquei lá, irmão, não estava nesse mundo mais não. Nadinha, nada. Aí quando eu fui voltando assim, eu vi o tanto que a morte é uma coisa boa. Eu falei para eles, mas que coisa boa que eu estava, que soninho bom que eu estava. Agora voltar de novo, ter que enfrentar o problema, continuar. Mas ninguém sabe o quanto a morte, Paulo diz que é doce a morte. Mas o irmão Brana, falando disso que eu estou falando aqui, que o problema leva você a Deus, e a morte é muito mais rápida. Se você apagar aqui, com a vida pronta para encontrar com Deus, o irmão Brana chamou de doce carruagem. Ele diz assim, vem, ele cantou, vem doce carruagem. Porque a morte ela não faz outra coisa com o cristão, a não ser tirar você desse cansaço, desse estresse e dessa luta que você tem que às vezes lutar até o fim da vida, com um casamento esquisito, é muito esquisito, né, a natureza, que nós temos que lutar com ela toda, até o fim da vida. A menos que a natureza divina entra e ela domine essa outra natureza que nós herdamos dos nossos pais. Mas quando a morte vem, ela nos liberta. Então o casamento é um trem assim. A pessoa vem no altar aqui, quando vem. Esse dia o pastor foi fazer um casamento aqui distante, na cidade, de um casal. Um casamento de bodas de ouro, 50 anos. Aí fizeram lá direitinho, ela vestiu de noiva, e ele ficou lá atrás, no corredor,
foi encontrar com ela, e veio com ela de um lado. Daí, depois da pregação e tudo, aí ela prometeu para ele como é que ela ia viver, e ele prometeu para ela também. Mas no final de tudo, dessa história, dessa declaração, seja de amor, aquela coisa toda, eu vou fazer isso até que a morte nos separe. A morte é melhor do que casamento. É melhor do que vida de casado, melhor do que ser pai, ser mãe. Tudo é instinto, né, que nós temos, que Deus nos deu para nós desfrutar. Ser pai é bom. Ser mãe, ixi. A galinha gosta de ser mãe, a vaca gosta de ser mãe, aquela coisa. Mas tem problema. E tem casamento que, até que essa morte vem, demora. Porque tem uma coisa, a natureza, Paulo ele diz assim, ele tratou essa natureza aí de morte. Ele diz assim, até que Deus tirasse ele disso, completamente. Mas nós vamos então aqui, como nós já lemos, a leitura, e também como que essa mensagem foi dada ao profeta. Se ela foi dada a ele, ela não foi dada para ele, ela foi dada para nós. Porque tudo que Deus deu para Paulo foi para a igreja. Tudo que Deus deu para Pedro foi para a igreja. Tudo que Deus deu para o próprio Cristo Jesus foi para a igreja, para que existisse uma igreja. Então, o que Deus deu para William Branham foi para a igreja, mas não é qualquer uma igreja. Não é a igreja da fé comum. Não é a igreja que vai para a segunda ressurreição, é para a igreja da primeira ressurreição. Porque aí se separa. E essa escritura na parede aqui, ela determina. Nós vamos fazer uma análise agora de manhã aqui, como que isso está funcionando na nossa vida. Porque se não funcionou ainda, não está funcionando ainda, mas uma hora vai ter que funcionar. Porque se Deus nos predestinou para isso, temos que passar. Então você imagina o centurião ter que passar por aquilo na casa dele para poder encontrar com Jesus. Nós temos que passar por alguma coisa que nos leva a buscar todo o recurso. E depois que todos os recursos acabam, nós aonde vamos? Vamos em Jesus, porque Ele tem solução para toda coisa. Então, nós vimos aí na mensagem do profeta, aquele povo ali, em busca de coisas que os homens não deu conta. Mas quando Deus mostrava para ele aquela doença, a causa da doença e tudo, então ele já sabia que Deus ia curar a pessoa. Então você pode ir embora. Porque se Deus não ia tratar daquilo, Deus já estava dizendo. Então, irmão, Paulo ele falou assim, até quando o Senhor me levará dessa morte, que era essa velha natureza? Até quando? Então, nós vamos conviver com isso até a sepultura. O médico esses dias, eu fiz um tratamento, passou diversos medicamentos, eu tomei, voltei lá. Aí ele falou, esse aqui você não precisa mais não, agora esse aqui, você vai precisar tomar ele até a missa do 7º dia seu, esse remédio.
Agora você já pensou, depois de 7 dias ainda ter que tomar aquele remédio? Isso é no médico. Você vai tomar isso aqui até a missa de 7 dias, do 7º dia depois que você falecer. Aí que esperança que ele me deu. Tem que tomar, não tem? E às vezes tem coisa que é dessa forma. Mas aí, irmão, ele diz aqui, final aqui da leitura, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Tem jeito? Tem como? É a promessa de Deus? Nós ser participantes da outra natureza divina. Então, vamos pensar nisso nessa manhã. Natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não tem jeito. Há no mundo enquanto nós estivermos no mundo. Agora, deixe que isto penetre bem. Nesta manhã, não estamos pregando, somente ensinando esta lição, natureza divina. Essa lição, natureza divina. Quem que quer a natureza divina? O Antenor. Tem menina aí que não está querendo não, está querendo ficar com aquela outra mesmo. O Antenor, ele deve querer as duas mãos, porque ele quer a mãe divina e a natureza divina. Será que nós vamos encontrar? Olha, essa lição é sobre a natureza divina. Que coisa! Aonde foi encontrada essa natureza? Primeiramente foi encontrada em Jesus. Lá no Calvário deu para mostrar bem que natureza que aquele homem Jesus tinha. Lá na morte de Estevão deu para mostrar bem o que estava dentro de Estevão, se não era o mesmo Jesus, o mesmo Espírito, a mesma natureza. Ele se compadecia dos homens que estavam apedrejando ele. Mas nós, irmão, qualquer uma pedrinha nós está sentimental, qualquer pedrinha. E diz assim que a pedra que mais dói é aquela que a pessoa que mais ama, que a gente mais ama, joga. Outros lá já é inimigo mesmo, mas uma pedrada de um amigo, ou mesmo dizendo assim, será que pedrada de esposa dói no marido? Será que pedrada de marido dói? Eu tenho visto pessoas clamar, olha, meu coração doeu. Quando eu ouvi aquilo, me deu uma dor no coração. A pedra que não é só na pele, não. Mas mesmo assim, natureza divina. Quem precisa da natureza divina é quem está jogando a pedra ou é quem está recebendo a pedrada? Ou é os dois? Para mim, tem que ser os dois, né? Porque quem está jogando pedra não tem natureza divina. E quem está recebendo a pedrada tem que ter natureza divina para dizer assim, Jesus, perdoa ela, perdoa ele. Ele não faz isso porque quer, não. Se ele soubesse, ele não fazia isso. Então aí se acha, se encontra natureza divina. Deixe-me ler este versículo 4 outra vez para que não passe por alto. Vai ler o versículo de novo. Aí você está olhando a escritura na parede? A escritura está na parede. Nós acabamos de ouvir no início da escola. Para esta manhã.
pelas quais coisas tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Ele fala assim: vê você escapado da corrupção. Ele diz assim: no mundo já escapado disto. Você já escapou disto? Os nossos interesses é muito forte. Quando você quer uma coisa e o outro te toma aquilo, é igual criança que briga por causa de um brinquedo, né? Um toma do outro, outro toma do outro. E às vezes nós, como igreja, ainda está agindo assim. Por causa de uma coisinha de nada, faz um alvoroço. Aí precisa do pai vir e separar. E às vezes, se acontecer, para qual que o pai vai dar razão? Porque ele vai dizer: ele me bateu. Será que o outro vai dizer: por quê? Não, mas por que ele te bateu? Teve algum motivo, não ia bater à toa. Então, irmão, quando Deus nos corrige, Ele não dá razão para nenhum lado nem o outro. Talvez Ele corrige os dois lados. Ah, ele te bateu porque você também, né? Ah, você deu uma resposta para ela? Dei. Ah, então ela é culpada. De acordo, ele diz, né? Ela foi culpada de eu dar uma resposta. Mas você soube corresponder com essa má resposta? Foi na sexta-feira, ouvindo uma palavra aqui, o irmão diz assim que lá na casa dele, ele sabe, quando a esposa dele está muito brava, ele até não importa muito não tem perigo não, mas quando ela está bem calada, e quando a pessoa chega, fica calada, fala, nem responde nada, aí ele está numa situação, aí está mais ruim, né? Você pergunta, nada de resposta. Mas será que isso nos atinge? Do menor até o maior, do mais novo até o mais velho, a razão por que eu fiz errado é minha ou é do outro? Se um erro justifica outro erro, a pessoa te insulta para você errar, e ele te insulta porque ele está errado. Então, o melhor que a gente faz, irmãos, é ser participante da natureza divina, para eliminar esses efeitos dessa corrupção, essa coisa corrupta que é a carne. Ela corrompe, ela vai envelhecendo, vai se acabando, até que ela vai desaparecer. Aí nós vamos ter um novo corpo que não tem mais isso, e nem mais aquilo, e nem mais aquilo outro. Ali somos irmãos e não tem mais esse problema. E aí só permanece uma natureza. Será que tem gente que levar essa natureza para o outro lado? Não, ela é só para aqui. Mas ela é cruel. Ele está dirigindo isso à igreja. Por isso estamos aqui nesta manhã, para encontrar o caminho e quais são os requisitos que Deus requer. Não há uma só pessoa aqui hoje, dos que ama a Deus, que não gostaria de ser como Cristo. Agora aqui temos fichado. Você quer fichar sua âncora nisto? Não tem ninguém, nenhuma aqui nesta manhã, que se fizer a pergunta para ele,
Não há uma só pessoa aqui, dos que amam a Deus, que não gostaria de ser como Cristo. Agora aqui temos fixado. Se você ama Cristo e não ama seu irmão a ponto de perdoar qualquer coisa, é mentiroso. Ah, eu amo a Cristo, eu gosto, eu amo. Mas aquela irmã eu aborreço. Cadê a natureza divina? Fixa nisso, se você quer ser como Cristo, mas irmão, parece até uma audácia querer ser como Cristo. Mas se nós recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o novo nascimento, recebemos a mensagem, nós continuamos sendo humanos e temos que ser considerados como humanos. Não, ela me falou isso porque ela é humana, é a parte humana que está falando. Ele falou isso, que está fazendo isso porque a parte humana está dominando. Mas no fundo ele não quer fazer. Então, Pai, perdoa. Mas a pessoa logo vem, o cristão, ele vem rapidinho dizer, olha, me perdoa por aquilo. E você não tem nem nada de coisa, não tem nada que te perdoar, não. Não me feriu. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, diz uma certa mensagem, Mistério de Deus Revelado, quarta parte, diz que quando nós estamos em Cristo, nós estamos mortos. E o profeta citou ali, ele diz assim, olha, uma pessoa que está morta, você pode ir lá e dar um soco no rosto dele, você pode empurrar ele, você pode falar dele, você pode xingar ele, você pode maltratar ele, ele está lá. Então quem está, essa natureza, quando ela morre, essa corrupção, aí você pode falar o que quiser para a pessoa, é demais, parece que, irmão, só para cristão mesmo. Jesus chegar a dizer, quando te der um tapa no rosto de um lado, vire o outro, para ver se ele ainda quer dar outro. Às vezes não vai querer nem repetir, mas se quiser, para descarregar a natureza má, então dá outro também. Se te pede a capa, se quer te tomar alguma coisa, você tem sentimento por ela, leva isso, pode levar. Você quer levar mais alguma coisa? Você está levando isso aí, você quer levar mais alguma coisa? Se te pedir a túnica, Jesus diz assim, dá a capa também, deixa levar. Isso aí mata o inimigo, tira toda a força. Mas esse negócio de você querer estar preso em coisas, faz um alvoroço e perde o sono, perde a paciência, fica cheio de razão, tanta coisa. Todo cristão, eu já sou um veterano, veja o irmão Kids, a irmã Kids, é possível que são os mais velhos entre nós. Aqui nós temos alguém aí, mais velho. Mas eu lhe perguntasse, qual é o desejo do seu coração? A resposta seria, estar mais perto de Deus. Seria a resposta. Quem é aqui nesta manhã que não deseja estar mais perto de Deus? Não tem coisa melhor do que estar perto de Deus. E tem coisa que essa natureza corrupta nossa, ela faz coisa que fica com vergonha de Deus e ela foge de Deus.
pessoa foge. Porque Adão fugiu. Eva fugiu, Eva escondeu, em vez deles procurar Deus, e Deus saiu procurando eles. Deus está te procurando nesta manhã para te dar uma lição nisso aí. Aceite. É através do profeta. É estar mais perto de Deus. Como eu posso ficar mais perto de Deus? Quando você vem ao conhecimento de Cristo, há algo quanto a esta relação com Ele que é tão amorosa que a gente anela entrar dentro dele. Eu já recebi, e sempre recebo. Não sei porquê, né, que às vezes a pessoa tem até que perder a mentalidade para expressar certas coisas. Qual é a esposa aqui que está dizendo isso? Eu te amo tanto. Se eu pudesse, eu colocava você dentro de mim. Se você ama a pessoa tanto, 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 e ele te maltrata, é mais doído, não é? Parece para o ser humano, mas para a natureza divina, você ama a pessoa mais ainda. E o amor é mais forte, ele vence. Perdoe-me essa referência pessoal. Faz pouco eu disse à minha esposa, nós já estamos chegando a uma idade madura. Ele disse, me amas como antes? Respondeu, sim, como não? Como não? Eu acho que depois da manhã, a gente vai fazer 58 anos de casado. Dia 26, acho que é depois da manhã. Acho que é. Não, é quarta-feira. E se fizesse essa pergunta, se lá em casa que tem situações difíceis, mas se fizesse essa pergunta, como que ela seria respondida? Não, eu perdi o amor. Mas aqui não. Sim, como não? Então lhe disse, sabes que te amo tanto, até o ponto que quisera tomar-te e colocar-te dentro de mim, para assim vivermos vivermos, para assim verdadeiramente sermos um. Sermos um. Você analisa se você está desse jeito, deixando essas coisas ficar balançando. No fundo, lá no fundo tem isso. É porque essa corrupção aí, ela vai lutar até o fim. Eu te amo. Não, eu não te amo. Desse jeito eu não te amo. Se você fosse boazinho, eu ia te amar, mas desse jeito. Se você fosse bonzinho, eu te amar, mas desse jeito. Agora, ele diz assim, verdadeiramente sermos um. Agora multiplique isso por 100 milhões, e então encontrarás como o crente que se enamora de Cristo anela entrar em Cristo, porque é um amor. E aqui vai nos mostrar como por meio dessas promessas podemos ser feitos participantes da natureza divina de Cristo, natureza de Cristo. É muito para nós? Para nós é muito, mas Ele nos deu a promessa de que nós pode ser. E isto mesmo.
Olha, ele diz assim: e isto nesses mesmos corpos mortais. Não é depois que nós for transformado, ressuscitado, não. E isto será nesses próprios corpos mortais. Existem essas coisas. Aí nós analisamos a escritura na parede ali. Veja como é que está a sua situação. Ele vai chegar aqui, num lugar, não sei se nós vamos chegar, porque eu estou muito devagar, e a hora termina, né? Ele vai chegar aqui e dizer daquela irmã que diz assim: irmão Brana, eu quero testificar. Eu quero testificar. Você quer testificar como que está a sua situação nesse sentido? A irmã diz: eu quero testificar, eu posso? Ele diz: pode testificar, irmã. Aí você já sabe o que é. Ela disse: ó, irmão Brana, eu não sou o que devo ser. Você reconhece nessa manhã que você não está sendo o que deve ser? Todos aqui, eu vou levantar a minha mão. Será que você levantaria? Você está sendo o que você quer ser? Gostaria de ser? Ele diz: e nem o que eu quero ser. Mas tem uma coisa que eu testifico, irmão Brana, que também não sou mais do jeito que eu era. Eu já caminhei nesse espaço aí. Eu já andei um pouco nisso aí. Você já andou um pouco nisso aí? Já melhorou bastante essa naturezinha? Esses desejos errados? Já mudou? Não tem mais desejo errado? Corrompidos? Então, nesta manhã, fixa isso no seu coração. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Cristo na minha vida. Olha, na sexta-feira, nós fomos até o 25. E agora nós estamos aqui. Nós estamos aqui no 14, está longe. É uma lição que nós devemos. Eu podia pedir um irmão aqui, ou eu mesmo fazer a leitura corrida, que era o profeta que está falando. Mas nós estamos falando, comentando, para ver se ajuda mais. Porque a leitura pode passar por alto, mas desse jeito passa por alto. Quem é você hoje? É aquela mesma quando aceitou a Cristo? Quem é você hoje? É aquele mesmo quando aceitou a Cristo? Ou tem alguma coisa diferente? Porque você ainda não é o que deve ser. E nem mesmo o que você quer ser, eu também. Mas tem uma coisa, irmão, eu tenho notado na minha vida que eu não sou. Eu tenho notado tanto assim que aquilo que vem. Olha, quanto mais você tiver de Cristo, mais esbofeteado você vai ser. Porque ele diz: assim como eu venci, vós vencereis. Quanto mais de Deus Jesus tinha, mais a contradição vinha em cima dele. Mas não é por isso que ele desvaziou. O dia que ele estava sendo crucificado, ele estava cheio de Deus. E Deus falou por ele ali. E ele fala por você. Quem é que não quer ter mais? Olha, quem está trabalhando na vida material sempre quer ter mais, né? Segurar aquilo que tem e ter mais. E agora, quem está nessa parte que é espiritual? Nós queremos ser mais espiritual? Mais crente? Mais cristão? E ter mais da natureza de Cristo? E estar mais perto de Deus? Então, irmão, falar o que melhor do que isso? Amém? Amém. Tem 1 minuto para nós encerrar. Só 1 minuto para Marlon encerrar aqui. E à noite, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente.
E se está sendo transmitido, nossos ouvintes também são participantes dessa mesma escola, de acordo à estatura que nós temos que chegar. Deus abençoe. Amém. Bondoso Deus, como é bom ter esse espírito, ó Pai, de mansidão, de humildade, mas cremos, ó Pai, que o Espírito do Senhor está falando em nós. E nesta hora, Senhor, que nós possamos agir com o nosso próximo, ó Pai, com verdadeiro amor, porque nós temos aprendido, Senhor, que é o que machuca mais é as pessoas que nós amamos, e aquelas que nós amamos, ó Pai, nós também estamos ofendendo. Nos ajude, Senhor, a usar esse verdadeiro amor, como o Senhor tem nos amado, ó Pai, não olhando para as nossas falhas, e o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos elegido, ó Pai, e nos predestinado desde antes da fundação do mundo. E nesta hora, Senhor, nós agradecemos pela escola que tivemos, que o Senhor possa abençoar o nosso pastor, a sua esposa, a irmã Marlene, todos os seus filhos. Recompense a vinda dos teus filhos nesta hora, ó Pai, que eles possam retornar para os seus lares, debaixo da tua mão poderosa, Senhor, livrando-os de todo mal, e que o Senhor nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Deus abençoe a todos. Estaremos aqui à tarde, se assim o Senhor nos permitir. Mas deu para ouvir? Você e a sua esposa. É só uma coisinha aqui. Não anda. Machuque a alma de um irmão, nunca deixe o outro magoado. Se estamos juntos numa mesma estrada, é preciso andarmos lado a lado. Se algum irmão cair pelo caminho, não atire pedras, não difame. Errar é uma força que nos cega. A falha está no coração do homem. Ele também quer morar no céu.
viste em teu peito o amor morrer, o amor que Jesus Cristo